Oi, gente, meu nome é Amanda, eu sou da segunda série do Colégio da Embraer e hoje eu vim explicar um pouquinho para vocês sobre as relações ecológicas. As relações ecológicas, elas podem ser divididas em intraespecíficas e interespecíficas. As intraespecíficas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie e interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Para você não confundir, lembra assim: interespecíficas lembra de interclasse. Interclasse são times diferentes, então espécies diferentes. As relações também podem ser harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas, né, que ambos são beneficiados positivamente, e desarmônicas, em que um deles não é beneficiado. Agora vamos lá. Intraespecíficas harmônicas. Nós temos duas, que são as colônias e as sociedades. Elas são muito parecidas porque nas duas tem a divisão do trabalho entre os indivíduos. Só que a diferença é que nas colônias os indivíduos são ligados entre si e eles dependem um do outro. E nas sociedades essa ligação não é obrigatória. Um exemplo de sociedade são formigas e abelhas. Agora, as intraespecíficas desarmônicas, nós temos o canibalismo, em que indivíduos da mesma espécie utilizam do outro como alimento. Agora, vamos para as interespecíficas. As interespecíficas harmônicas são o mutualismo, em que os indivíduos se associam entre si com um benefício mútuo, ou seja, um ajuda o outro, só que essa associação é obrigatória, como por exemplo nos líquens. Temos a protocooperação, que é muito parecida com o mutualismo. Dois indivíduos se associam mutualmente, um ajuda o outro, só que essa associação não é obrigatória. O comensalismo é quando indivíduos se alimentam por restos deixados por outros, como, por exemplo, as rêmoras e tubarões. O epifitismo é quando uma planta utiliza de outra como suporte, só que sem prejudicá-la. Agora, as relações interespecíficas desarmônicas são o predatismo, em que animais carnívoros eles matam outros animais para sua própria alimentação. Temos o parasitismo, que a gente pode associar dessa forma, que um indivíduo vive à custa do outro, como por exemplo o piolho vive à nossa custa, só que a gente é prejudicado. Temos o amensalismo, que também pode ser chamado de antibiose, que é quando tem o crescimento de uma população, ele é inibido pela presença de outra. Como assim? Um exemplo, nós temos os fungos. Os fungos, eles produzem substâncias que impedem o crescimento da população de bactérias. Então é isso, gente, a aula de hoje. É só vocês tomarem cuidado com as principais definições intraespecíficas, interespecíficas, harmônicas, desarmônicas. Também tomar cuidado com relações que parecem muito, como colônias e sociedades, e o mutualismo e a protocooperação. Oi, meu nome é Larissa Cursino, eu sou do primeiro ano das Salas Artes. Eu vou começar explicando as características bióticas e abióticas dos ecossistemas. Então, vamos lá. Primeiramente, entenderemos o conceito de biótico, que entende-se pelo conjunto de todos os seres vivos que compõem a Terra. E abiótico seria o conjunto das condições ambientais, físico-químicas da Terra, como, por exemplo, a temperatura. Nas cadeias alimentares, teremos os níveis tróficos, que são os produtores, que serão os primeiros níveis do nível trófico. Eles são capazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, eles são seres autotróficos. E logo em seguida teremos os consumidores, que são organismos que não são capazes de produzir seu próprio alimento, sendo assim, heterotróficos. Logo em seguida, os decompositores, que, assim como os consumidores, eles não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Então, eles também são heterotróficos. E nas cadeias alimentares, o Sol é a fonte primária de energia que sustenta a vida na Terra. Sendo assim, o fluxo de energia sempre será unidirecional, ou seja, todos os níveis tróficos de uma cadeia alimentar estão constantemente perdendo energia. Em um ecossistema, teremos os produtores de matéria orgânica. Vamos usar o exemplo do capim. Teremos o consumidor primário, que seria um gafanhoto que se alimenta do capim, um consumidor secundário, que serão os pássaros que se alimentam dos gafanhotos, e assim sucessivamente, até quando chega a hora deles morrerem
e os produtores e os consumidores serão decompostos pelos fungos e bactérias que transformarão o cadáver em matéria inorgânica que voltará para o solo e assim repetindo todo o ciclo. Concluímos assim que a matéria é cíclica, pois ela é reutilizada. As cadeias alimentares se interligam e interrelacionam, constituindo as teias alimentares. As teias representam fielmente o fluxo de energia e nutrientes, e no seu caso, o fluxo de energia e nutrientes ocorre de forma multidirecional. Em uma teia alimentar, um organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos, como, por exemplo, o homem, que ao comer um vegetal, será um consumidor primário, mas ao se alimentar de um herbívoro, será secundário.